Me conta aqui nos comentários se esfriou aí na sua cidade. E, gente, nada melhor que um caldinho bem grossinho, super saboroso de mandioca para nos esquentarmos nesse tempinho gelado que já tá fazendo. E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô muito feliz que você tá aqui comigo. O meu nome é Érica e aqui é o Caderninho de Receitas. Pois é, gente, esfriou e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo que é possível fazer um caldo de mandioca delicioso sem panela de pressão. Então já vai deixando aí o seu like para o YouTube entender que você já curtiu essa ideia aí de não precisar usar panela de pressão. E caso você esteja aqui me assistindo e não seja inscrito no canal, já clica aqui no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo que eu ainda vou postar aqui no canal. Então bora lá ver como é que faz esse caldo delicioso de mandioca. Então, olha só, gente, para começar a receita do nosso caldo de mandioca, eu separei aqui 1 quilo de mandioca, tá vendo? Eu cortei elas no meio, porque eu acho que facilita muito na hora de cozinhar, principalmente porque aqui em casa eu não tenho panela de pressão, então eu corto lá no meio e depois eu vou cortar de novo para diminuir os pedaços dessa mandioca. E ao cortar no meio, isso facilitou bastante também para eu já tirar alguns cabinhos que ficam ali, sabe? Aquele cabinho que fica duro depois que a gente cozinha, depois que a gente frita e a gente não consegue comer porque fica ali incomodando. Então, algumas mandiocas aqui, assim, já crua, eu consegui tirar. E o que facilitou muito, então agora eu vou levar para cozinhar até que elas fiquem bem molinhas, tá? Então eu vou cozinhar e vou mostrar para vocês como que ela vai ficar bem molinha e como que ela cozinha rápido, mesmo sem panela de pressão. Então, olha só, gente, eu cozinhei aqui na minha panela normal com água e sal e elas ficaram assim, bem molinhas, bem fofinhas, uma delícia. Ela já ficou pré-temperadinha, né? Porque eu cozinhei com sal, não muito, mas um pouquinho de sal para já realçar o sabor da mandioca, para ela não ficar aguada. E agora que ela tá cozida assim, as mandiocas que ainda estão com aquele cabinho, sabe? Eu vou tirando todas elas, mesmo que eu vá bater no liquidificador, para não correr o risco de ficar com esse cabinho duro ali no meio do caldo, que eu tenho a intenção de deixar lisinho, né, para ficar um caldo bem cremoso, bem gostoso de mandioca. Que aí agora a gente vai levar essas mandiocas já cozidas no liquidificador. E para bater essas mandiocas aqui no meu liquidificador, eu vou colocar o restante da água que sobrou do cozimento delas. Isso facilita bastante para que o liquidificador não sofra tanto na hora de bater, tá? Então eu coloco aqui só um pouquinho dessa água e bato ali devagar pro liquidificador não ficar forçando muito, porque ao bater essa mandioca ela vai ficar muito cremosa, muito densa, vai pesar pro liquidificador, tá? Então aqui, ó, colocou o restante da aguinha lá, que vai facilitar ainda mais para bater. E, gente, vocês vão perceber que ela vai continuar pesada para bater, por isso bate aos poucos, tá? Não coloca aí 1 quilo de mandioca para bater, porque vai forçar, porque fica muito cremoso, muito denso. O liquidificador normalmente não aguenta, tá? Então vai colocando ali aos poucos um pouco de água. Não fica preocupado de, vai ficar aguado, vai ficar muito mole, porque depois nós vamos levar ao fogo para poder engrossar novamente esse caldo, tá? Então fica tranquilo que dá super certo. E se você perceber que seu liquidificador tá aguentando, ainda batendo, você vai colocando uns pedacinhos a mais dessa mandioca. Então aqui eu vou deixar batendo, eu vou bater toda essa mandioca aqui no meu liquidificador, ele vai render muito. Se precisar, eu reservo o que já está aqui no liquidificador para poder colocar o restante da mandioca para bater, tá bom? E depois que você terminar de bater todas essas mandiocas, você reserva, porque agora nós vamos para a panela preparar a linguiça com bacon para colocar junto com o nosso caldo de mandioca.
Então agora aqui na panela eu coloquei manteiga, tá vendo? Coloquei aqui, são 5 pedacinhos de manteiga, não é muita manteiga, porém ao derreter eu percebi que tinha bastante manteiga e não havia necessidade de colocar tudo isso de manteiga, tá? Então eu acredito que se eu tivesse colocado 2 ou 3 quadradinhos desse de manteiga já estava suficiente. E o azeite aqui, gente, eu tô colocando não para aumentar a quantidade de óleo, tá? Mas é para não queimar a minha manteiga, porque se você deixa somente a manteiga ali para derreter, para fritar alguma coisa, ela queima, tá? Ela vai ficar com aspecto e com gostinho de queimado. Então a gente coloca um pouquinho de azeite para evitar que ela queime. Então olha só o tanto de óleo, né, de gordura que ficou na minha panela. Apesar de ser delicioso, porque é muito gostoso você fritar alho, cebola na manteiga, fica um cheiro maravilhoso, o sabor melhor ainda. Eu acredito que ficou com muito óleo. Então, mesmo com bastante óleo, eu vou iniciar aqui a fritura do bacon, por exemplo, tá vendo? O que eu tô mostrando aqui pra vocês, pra que o bacon não fique com aquela parte borrachuda, a gente corta a parte de baixo dele, tá vendo? A gente deixa essa casquinha de cima, mas tira a casquinha de baixo, que é o corinho, que quando a gente frita e depois a gente vai cozinhar no caldo, ela vai ficar borrachuda. Então, na hora de já cortar assim em cubinho, você já vai lá e descarta. Caso você queira usar em alguma outra receita, como por exemplo, para dar gosto, sabor, né, de bacon numa feijoada ou mesmo no seu feijãozinho aí do dia a dia, você reserva, senão você pode descartar também. Então aqui eu cortei assim em cubinhos, 100 gramas de bacon, tá? O que facilitou muito essa quantidade de gordura, de manteiga, azeite e a própria gordura do bacon foi a rapidez de fritar o bacon e evitar que espirrasse um monte, né, gente? Porque a verdade é uma só, bacon espirra que é uma beleza. Mas com essa quantidade de óleo que eu tenho aqui na minha panela, evitou 100% de espirrar. Não espirrou nem um pouquinho de gordura aqui no meu fogão ou mesmo em mim. Então eu deixo o meu bacon aqui apurando bastante. Cuidado para ele não fritar muito, porque ele vai permanecer na panela. Então deixa fritando aí bem bonitinho, mesmo com essa quantidade de óleo. Aliás, se você quiser ser mais esperto do que eu, não precisa colocar tudo isso de óleo, tá, gente? Mas fica despreocupado que caso tenha muito óleo aí na sua panela, você não precisa descartar óleo e gordura, tá bom? A gente pode reservar e vou mostrar aqui pra vocês que eu também vou reservar essa gordura que ficou aqui na minha panela. Então depois que o bacon ele já tá ali quase todo fritinho, tomando cuidado pra ele não ficar muito duro, muito crocante, porque também ninguém merece bacon duro, a gente já vai colocar aqui a linguiça. Eu cortei elas assim em rodelas mesmo, rústica, pra ficar bem gostosa ali junto com o nosso caldo, já que o caldo ele não vai ter macarrão ou qualquer outra coisa nele, né? Então o que vai dar ali o volume e aquela coisinha pra ser mastigada é a linguiça e o bacon. Então por isso eu deixei ela assim cortada em rodelas, mas você pode cortar do jeito que você quiser, tá? Se você quiser cortar também em cubinhos, assim como o bacon, fica totalmente à vontade. E a quantidade de linguiça que eu tô utilizando aqui é de 400 gramas. E uma dica também que eu dou pra vocês é que tira o plástico da linguiça, tá, gente? Aquele plastiquinho que envolve ela pra virar essa linguiça embutida, tá bom? Então olha só, gente, como que tá o nosso bacon lindinho, quase 100% fritinho. A câmera não filmou muito bem aqui, tá vendo? Quase que não focou, mas o que eu tô mostrando pra vocês é que ele não tá 100% fritinho, então ele não vai ficar duro. O que ajuda também ao bacon não ficar muito duro é o fato dele ter um pouquinho ali de carne, de gordura, né? Porque às vezes é um bacon ali esturricado que você colocou na panela e já endurece, já fica duro, já fica ruim, né? Então, escolhe um bacon gostosinho aí pra você fazer, pra colocar no seu caldo, tá? Então, eu deixo fritando aqui o bacon com a linguiça e depois que eu perceber que eles estão quase todos bem fritinhos, bem bonitinhos, perfeitinhos pra eu entrar com os outros temperos, eu vou pegar aqui com a ajuda de uma concha e vou retirar esse excesso de óleo, tá? Retira antes o excesso de óleo, porque depois que tiver com a cebola e o alho bem picadinhos, vai ser difícil de você tirar o óleo sem tirar o alho e a cebola. Então, com a ajuda de uma concha, eu vou tirar aqui o excesso desse óleo e vou reservar. Tá vendo? Ó, só ir pegando com a concha e reservando aonde você desejar.
Então, olha só, eu tirei todo aquele excesso de óleo, tá vendo? Quase não sobrou óleo aqui na minha panela, afinal de contas eu nem vou precisar, eu já fritei tudo que eu tinha pra fritar. E a linguiça e o bacon, eles já pegaram o gostinho da manteiga, então está ótimo. Eu tirei aquela quantidade imensa, né, de gordura que tava na minha panela. E com essa gordura, gente, a gente pode fazer outras coisas pra ter esse saborzinho da manteiga e do bacon, tá bom? Então agora que tá quase tudo bem fritinho, já tirei o excesso do óleo, eu vou colocar aqui pra refogar junto meia cebola bem picadinha, praticamente triturada, e vou deixar refogando aqui até ela começar a ficar dourada, tá bom? E ela começando a ficar dourada, eu já entro aqui com o meu alho. Eu tô utilizando aqui, gente, 5 dentes de alho, porque eu gosto bastante. Mas como eu sempre falo aqui nos vídeos de receita que tem tempero salgado, você coloca a quantidade de alho, cebola que você quiser e que você gosta, tá bom? Então eu coloquei aqui, vou deixar refogar, vou deixar ficar bem douradinho junto com tudo que tá aqui dentro da panela. E vou deixar começar a pegar no fundo. Eu deixo pegar assim no fundo, gente, tá vendo? Olha só. Eu deixo pegar assim bastante no fundo. Cuidado pra não queimar, senão fica com gosto de queimado. Mas eu deixo pegando assim porque isso dá um sabor delicioso em tudo que a gente vai fazer. E quando a gente entra com o caldo, que a gente bateu lá no liquidificador, a gente vai passando essa espátula e vai tirando o que tá grudado. Então, gente, olha só. Esse caldo que eu tô colocando aqui, eu não tô colocando tudo o que eu bati, porque eu preciso separar a quantidade pra fazer pro meu marido aqui, que ele não tá comendo carne de porco, porque quem acompanha, né, a mim ou a ele nas redes sociais aí, viram que ele fez uma tatuagem, então ele não tá comendo carne de porco. Então eu separei aqui, não coloquei toda aquela quantidade que estava no meu liquidificador pra poder separar, pra não ter carne de porco, linguiça, bacon no caldo dele, tá? Então, como eu falei pra vocês, assim que eu coloquei o caldo e comecei a mexer, aquele grudadinho no fundo da panela começou a levantar, vocês repararam? Olha só, muda até a cor do caldo. E eu percebi que o caldo ele estava muito denso, muito grosso, o que não é ruim, tá bom? Se você quiser deixar assim, pode deixar. Só que aqui, pra eu poder comer, eu achei que tava muito grosso, então eu coloquei um pouquinho de água. Continuo mexendo aqui e tô percebendo que ainda tá um pouquinho grosso, então eu vou colocar um pouquinho mais de água, tá bom? E depois a gente vai temperar. O tempero é totalmente a gosto. Eu vou colocar aqui o que eu costumo sempre colocar nas minhas receitas salgadas, que eu acredito que dá um sabor muito gostoso para tudo que eu faço, além do alho e da cebola. Eu coloco aqui um pouquinho de cúrcuma, é a olho, tá? Então eu não vou passar a quantidade aqui para vocês, porque isso é totalmente a gosto. E coloco aqui também um pouquinho de páprica picante. Se você não gostar de páprica picante, coloca aí uma páprica defumada. Eu amo, eu gosto muito. Então eu vou misturar esses dois temperinhos que eu coloquei aqui. Então, olha só, eu percebi que precisava colocar um pouquinho de sal ainda aqui no meu caldo. Então, agora a gente vai deixar apurando aqui o sabor e deixando pegar fervura para esse caldo voltar a ficar um pouco mais grosso, porque conforme você tá vendo aqui que eu tô mexendo, ele ficou mais fluido, tá vendo? Então, eu vou deixar ferver aqui até que ele engrosse do jeito que eu gosto de comer aqui em casa. Então, olha só, eu deixei aqui fervendo, fui mexendo de vez em quando para saber se não ia grudar embaixo. E ele ficou nessa textura aqui, gente. Perfeitinha, tá bem cremoso, tá grosso, tá uma delícia. E eu vou tirar daqui da minha panela, vou colocar num prato para vocês verem mais de pertinho e tentar imaginar aí o cheirinho, o sabor desse caldo incrível. Então, eu coloquei um pouquinho aqui no meu prato e para dar um charme, para ficar mais bonito aqui, para mostrar para vocês, eu coloquei um pouquinho somente aqui no prato e não lá na panela, um pouquinho de cheiro verde, tá? E também por cima um pouquinho de queijo ralado, queijo parmesão. Olha só, gente, olha a cremosidade desse caldo, que delícia. E lembrando que o caldo, conforme ele vai esfriando, ele vai ficando mais grosso. Então, olha só, gente, olha esse caldo, que delícia. Esse queijo já quase derretendo aqui no caldo, essa linguiça, o bacon, esse cheiro verde, eu confesso pra vocês que fez toda a diferença no sabor. Esse caldo tá uma delícia, tá apimentadinho por causa da páprica, tá saboroso, tá com um gostinho de defumado por causa do bacon, da linguiça e daquele fundinho que pegou no fundo da panela, tá de dar água na boca. Esse sabor da mandioca tá uma delícia. Olha esse bacon, gente. Esse bacon, sabor da mandioca, não tem combinação melhor no que diz respeito a
caldo de mandioca é incrível, uma delícia. Nesse tempinho mais friozinho que tá fazendo, você pega ali um pãozinho, come junto. Esse é o melhor caldo de mandioca que você vai fazer aí na sua casa. E aí? Deu vontade de comer esse caldo delicioso, cremosinho, cheio de bacon, linguiça, sabor, uma delícia, quentinho? Fala a verdade, já conta aqui pra mim nos comentários se você acrescentaria algum outro ingrediente pra ficar ainda mais gostoso. Olha, então chega de ficar enrolando aqui no vídeo que eu já quero ir lá comer o meu caldo de mandioca de novo. E eu quero agradecer a você por ter assistido até aqui. Muito obrigada de verdade e até o próximo vídeo.